A minha área de pesquisa, fundamentalmente, ela é a questão da mulher na cidade, a relação de gênero com o espaço urbano, né, dentro da minha área de atuação do urbanismo. E por causa dessa pesquisa, por causa desse envolvimento com a relação de gênero e cidade, eu fundei uma organização social chamada InCities, que é uma rede para cidades inclusivas, onde a gente dá suporte e articula projetos e iniciativas em prol de cidades mais seguras para nós, mulheres, e, consequentemente, para todo mundo, né? A gente fala que a perspectiva de gênero ela é essencial dentro do urbanismo, justamente porque a gente trabalha com quem sente mais medo, com quem está mais vulnerável com o espaço. Então, quando eu fui estudar isso em 2015, em 2016 começaram a surgir algumas coisas, alguns dados, mas quando eu fui estudar isso não tinha nem dado, né? Não se sabia nem quantas mulheres tinham sido assediadas no Brasil, mais ou menos, assim, que até hoje a gente não sabe, né? A gente tem uma noção, a minha opinião é que é 100%, mas os dados oficiais dizem ali que são cerca de 8 a cada 10 mulheres já sofreram assédio no transporte público, por exemplo. Ouso dizer que as 2 que não sofreram é porque não usam transporte público. Então, aí que tá, né? Lá em 2015, isso não era discutido. E quando eu falava sobre isso, as pessoas falavam que eu estava exagerando, que eu estava forçando a barra, que eu estava querendo conectar coisas que não eram conectáveis. E eu falava, não é possível que não seja conectável, porque eu passo medo todo dia vindo para a faculdade e os meus colegas homens que fazem o mesmo trajeto não passam nem 1/5 do medo que eu passo. Não passam nada do perrengue que eu passo, né? Nunca viveriam as situações que eu vivi fazendo este mesmo trajeto. E eu morava muito perto da faculdade na época, eu morava 10 minutos andando e eu não ia a pé, porque eu vivi algumas situações, uma situação em particular que desde aquele dia eu falei, não dá. Ou eu pegava ônibus para andar um ponto, ou eu ia de carona, ou eu ia de carro, e nem de bicicleta eu me sentia confortável de ir, porque eu tinha muito medo, eram muitos terrenos vazios no meio, e aí eu falava isso para as pessoas, não, isso é exagero, talvez você devesse investigar isso no mestrado. Falar, mas gente, isso não é questão de investigação, eu sei, eu sinto isso todo dia, né, e eu morava num bairro central em Curitiba, né, eu sou uma mulher branca, eu nunca morei na periferia, eu falava, gente, assim, dentro desse meu conjunto de privilégios, eu morro de medo de andar na rua. E aí eu ficava, não é possível, não é uma questão de investigação, é uma questão de certeza, a gente só precisa provar, né? Se vocês precisam tanto de prova, a gente precisa provar. E aí eu consegui convencer uma professora a embarcar na minha loucura, né, naquele momento, e aí a gente fez em pouquíssimo tempo a pesquisa, e foi surpreendente, assim, porque eu precisava de 30 respostas. E eu soltei um formulário cego, porque a minha ideia era justamente não influenciar ninguém na resposta. E as pessoas foram compartilhando, eu mandei para alguns grupos e falei, ai, gente, se vocês puderem compartilhar com a família de vocês e tal. As pessoas compartilharam, em 10, 15 dias eu tinha mais de 500 respostas. E daí quando eu tinha 500 respostas, eu falei, não estou louca, né? E existe um interesse aí, tem mais mulheres além de mim que têm muito medo de andar na rua e não estão se apropriando do seu espaço da forma que gostariam. E isso foi acontecendo novamente ao longo do tempo, né? Melhorou, porque hoje tem mais gente discutindo isso, principalmente as mulheres que trabalham com mobilidade, né? A questão de mobilidade e gênero está sendo muito discutida, transporte público, bicicleta, isso já criou um corpo. Os organismos internacionais, como eu falei para você, que eu fui naquele evento em 2018, começaram a falar sobre cidade e gênero, porque antes falavam, vamos fazer um evento sobre igualdade de gênero. Mulheres no meio ambiente, mulheres na educação, mulheres no empreendedorismo, ninguém falava de mulher e cidade. E naquele momento, em 2018, eles criaram essa categoria, mulher e cidade. Eu falei, não. Então, não sou só eu que estou pensando nisso, né? Eu certamente não sou louca. E aí, ao longo do tempo, isso tem se aprofundado, mas mesmo hoje, né, entrando em 2021, 6 anos depois que eu comecei a estudar isso, ainda tem gente que a gente chega a falar sobre esse assunto e a resposta é, nossa, mas você quer criar uma cidade segura só para as mulheres? Eu também tenho medo de andar na rua. E aí você respira fundo, fala, não, meu anjo, muito pelo contrário, eu quero que todos nós
nos sintamos bem de ocupar esse espaço, independente de onde nós estejamos, de quem nós sejamos, enfim, de tudo, né? Independente de qualquer coisa, independente de onde eu vim, de quem eu sou, eu quero que as pessoas se sintam bem de andar na rua, se sintam bem de ocupar os espaços públicos. E hoje, assim, eu falei, anteriormente eu falei sobre a questão do gênero, né? Do decisor público, da diferença que é você falar com um gestor público que seja mulher ou que seja homem. Eventualmente, normalmente quem nos dá abertura para falar sobre esse assunto já são pessoas um pouco mais abertas a esse tipo de discussão social, porque tem alguns representantes públicos que você fala a palavra gênero, a pessoa já sai correndo, porque ela entende tudo errado, né? Não tem interesse nenhum em uma igualdade, inclusive se beneficia da desigualdade entre as pessoas. Mas quando a pessoa mostra interesse, ainda assim existe uma discrepância muito grande entre gestores homens e gestoras mulheres a falar sobre esse assunto. E qual que é essa discrepância? Essa discrepância é em termos de agilidade de entendimento. Porque quando eu chego para uma gestora, para uma vereadora mulher, por exemplo, falar sobre esse assunto, falou, olha, a gente trabalha como organização, a gente trabalha por segurança urbana para mulheres, e a gente pensou em alguns projetos. Ótimo, precisamos tratar sobre isso. Projetos, me fala. É rápido. Agora, quando eu vou falar com o gestor, como assim? Ah, interessante, mas por quê? Sabe, a gente gasta ali algumas horinhas de reunião para explicar o como, por quê, qual a diferença, o que obviamente é importante, mas é importante que ele entenda. Mas, como eu falei, a questão da vivência. A gestora mulher, ela entende automaticamente o problema. Quando eu vou falar com o gestor homem, na grande maioria das vezes eu preciso gastar, entre aspas, porque eu acho que aprendizado nunca é gasto, né? Mas, enfim, eu preciso despender de mais tempo para que aquela pessoa entenda o problema. Então, a gente tem muito mais abertura, a gente tem muito mais diálogo, a gente tem muito mais flexibilidade, a gente tem muito mais disposição quando a gente ainda, né? Isso ainda existe quando a gente fala com uma gestora mulher. Espero que no futuro não exista essa diferença, já seja ponto passivo, a gente já consiga entender o problema de cara e já vá para as propostas. Mas hoje, ainda, infelizmente, existe essa discrepância, né? Quando não dizem que eu estou exagerando, quando não dizem que a gente está de frescura, quando dizem a cidade é hostil para todo mundo, a política é hostil para todo mundo, né? Já falei com alguns gestores que me perguntaram por que as mulheres não entram na política, né? Gente, não é, as mulheres não entram na política porque a política é um ambiente hostil. Ah, mas é um ambiente hostil para mim também. Né? Então é muito difícil de você já entrar num diálogo, mesmo que a pessoa seja mais para frente, é muito difícil porque para a gente é muito óbvio, né? O que é o hostil? O meu hostil é diferente do seu hostil, que é diferente do hostil dele. Então, a vivência ela é impactante demais e faz muita diferença no nosso trabalho no dia a dia. Mas eu espero que mais para frente, no futuro, a gente já consiga entender isso de primeira e passar já para o momento de decisões, né? E não precisar ficar dando voltas ali em volta do mesmo assunto para explicar o que para a gente é muito óbvio, porque para a gente está no nosso dia a dia, né? A gente não consegue pôr o pé para fora de casa sem saber que isso é um problema.